Muito boa noite, amigos. Muito bem-vindos. Começando nossas leituras com o livro Agenda Cristã. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Irmãos em perigo. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. O vulgo vive na lua. Quase isso, né? Mas tem gente que parece que está vivendo aqui, mas está vivendo no futuro também, então não é a mesma coisa. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, terminando o capítulo dos elementos gerais do universo, espaço universal agora. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não. O vácuo não existe. O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos seus sentidos e aos seus instrumentos. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito e hoje entramos no item Aquele que se eleva será rebaixado. Então nós temos, para começar, 3 passagens do Evangelho. A primeira é de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e se tornar quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Agora a segunda passagem é de Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações os dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. E a última passagem é de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para fazer aí a sua refeição. Os que lá estavam o observaram
Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. Ou nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porque veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo nos aponta outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procurem, pois, na terra os primeiros lugares, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Busquem, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porque Deus saberá lhes dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerem. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier, com a poesia de João Guedes, Solilóquio. Os torvos corações náufragos de 1000 vidas distantes de Jesus, que nos salva e aprimora sob o guante da dor, caminham de hora a hora para o inferno abismal das almas consumidas. Sementeiras de pranto, aflições e feridas no pecado revel que os requeima e devora, depois a escuridão da noite sem aurora e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas. Alma triste que eu trago, ensandecida e errante, por que fugiste assim no milagroso instante? Por que rogar mais luz
se estranha te sublevas. Ah, mísera que foste, hesitante e covarde, não lamentes em vão, nem soluces tão tarde. Procuremos Jesus além de nossas trevas.